Curso Técnico de Segurança do Trabalho, Unidade Curricular Higiene Ocupacional. O tema escolhido para esse trabalho é o risco físico, agente ruído. Alunas Cauana e Marcela, professora Thalita. Nós vamos iniciar com algumas definições, a respeito do que é o som, o ruído e pressão sonora. O som é como ondas mecânicas longitudinais que se propagam em meios sólidos, líquidos e gasoso. O que são essas ondas mecânicas? Elas necessitam, obrigatoriamente, de um meio para que se propagar. E são consideradas longitudinais porque essas partículas materiais, responsáveis pela sua propagação, oscilam de forma paralela em direção à sua propagação. Essa variação de pressão em um ambiente é detectável pelo ouvido humano. O ruído é considerado todo som indesejável, causador de danos irreversíveis e acumulativos. A pressão sonora é o fenômeno físico do som e de sua deturbação para os ruídos e seus efeitos sobre o ser humano. Essa variação de pressão, ela chega aos nossos ouvidos e induz o tímpanos a vibrar. De acordo com a teoria, o ruído ele não representa risco fatal, mas reduz consideravelmente a qualidade de vida do indivíduo afetado. Nós temos aqui a definição do que é a frequência, é o número de oscilação da onda por ciclo ou unidade de tempo. O que é tempo? O tempo é o mesmo que o período. O tempo é necessário que a onda precisa para percorrer ou finalizar ter um ciclo completo. O comprimento de onda é a distância percorrida pela onda durante um ciclo ou oscilação completa. De acordo com as normas, a NR15 ela tem caráter de lei e é onde ela estabelece os limites de tolerância e também define as operações que são insalubres. A NHO, que é as normas de higiene ocupacional, ela é de caráter técnico, que ela é resultante de trabalhos e avaliações de exposição ocupacional ao ruído. Ela utiliza o termo técnico como limite de exposição, que é as condições sobre as quais se acredita que a maioria dos trabalhadores possam estar expostos. Na NR15, já utiliza o termo de limite de tolerância, que é a concentração ou a intensidade máxima ou mínima relacionada com a natureza e o tempo de exposição do agente. Então, ou seja, ela estabelece as atividades que devem ser consideradas também como insalubres. Nós temos a NR06, que vai atender a respeito dos equipamentos de proteção individual. Nós temos, de acordo com a NR15, algumas intensidades do ruído, como contínuo, intermitente de impacto. Nós temos o contínuo, que é aquele cujo nível de pressão sonora varia de 3 decibéis durante um período longo. Intermitente é o nível de pressão sonora, que varia de 3 decibéis em curtos períodos, estes menores que 15 minutos. E o de impacto, que apresenta picos de energia acústica de duração inferior a 1 segundo, intervalos igual ou superior a 1 segundo. Nós temos de direto, que é o indivíduo diretamente em frente à fonte geradora. Por exemplo, nessa figura mostra um homem com a lixadeira, então ele está diretamente ligado à fonte geradora. Temos o refletido, não está perto da fonte sonora, mas próximo do obstáculo. O exemplo disso é o eco. E o fundo não está diretamente inserido no ambiente, mas sim indiretamente. Por exemplo, trânsito, máquinas. Então, você pode estar trabalhando num ambiente onde as máquinas estão fazendo barulho, mas você não está ligado diretamente àquela atividade. Agora, nós vamos no limite de tolerância. O que é? Limite de tolerância é a concentração ou intensidade máxima ou mínima relacionada com a natureza e o tempo de exposição, que não causará danos ao trabalhador. De acordo com a NR15, esse limite ele pode ser contínuo intermitente, que é uma quantidade máxima de 85 decibéis, que é diária, correspondente. Nós temos 115 decibéis, que é o valor máximo sem proteção adequada, e 130 decibéis, que é o limite de tolerância para o ruído de impacto.
O que acontece? Quando o trabalhador é exposto a esses ruídos e mesmo com proteção não consegue diminuir, aí já entra a parte de insalubridade, né? Que é citada tanto no anexo 1 e 2. Então, ou seja, não eliminando ou minimizando esse ruído, o trabalhador ele tem direito a 20%, que é a insalubridade de grau médio, né? De acordo com o salário mínimo, né? Do Estado. Nós temos aqui a tabela constando, né, o limite, né, o ruído e o tempo de exposição que o trabalhador pode ficar presente a esse ruído. A frequência. A frequência é onde o ouvido humano pode perceber os sons. E eles estão na faixa entre 20 e 20 mil Hz. Nós temos a faixa dividida em faixas graves, médios e agudo. De 20 a 200 Hz são os graves, né? Que a frequência, nós temos os médios, de 20 a 2000, e temos o agudo, que é de 2000 a 20 mil. E esse agudo, em alta frequência, pode percorrer as distâncias e seu nível superior muito mais irritante. Aqui a gente tem alguns equipamentos, né, de medição, que é o decibelímetro, né, a leitura em tempo real, e o dosímetro, né, que é quando o trabalhador fica o tempo inteiro, né, com o equipamento. Ruído ocupacional, saúde, né? O trabalhador ele pode ter vários problemas, né, em relação ao ruído. Perturbação do sono e descanso, é responsável por acidentes do trabalho, geralmente fadiga, né? Que pode ocasionar algum acidente, prejudica a comunicação, né? O aumento no número de erros na realização das atividades laborais e surgimento vasoconstrição, hipertensão arterial, alterações gastrointestinais e várias outras, né? Controle fonte. Seleção de equipamentos isentos ou pouco ruidosos, né? Se possível, impedir o contato entre peças da máquina. Aplicar silenciadores e abafadores. Lubrificar de forma eficaz, usando lubrificantes como viscosidade indicada pelo fabricante. Substituição de equipamentos gastos, né? Para não gerar tanto barulho, tanto ruído. Regular o motor e outros componentes da máquina, substituir partes metálicas por partes plásticas, se possível, né? Controle de trajetória, controle da propagação do ruído, blindagens, silenciadores, né? Fonoabsorventes e outras medidas, né? Que são a instalação de barreiras acústicas, isolamento da máquina, aplicação de materiais que absorvem vibração, separação de peças, reforço da estrutura onde se encontra o equipamento. Nós temos também o controle do trabalhador, né? Que é o uso do EPI, os exames que tem que fazer, audiométricos, o aumento da distância, a redução do número de trabalhadores expostos, né? Revezamento dos trabalhadores, que isso é muito importante, né? Não deixar só um trabalhador operar a máquina, né? Responsabilidade do empregador, né? O empregador ele tem que adquirir o EPI, né? Responsável por isso, orientar o trabalhador, medidas tomadas para reduzir ou eliminar os riscos, né? E fiscalizar. Responsabilidade do trabalhador. Utilizar apenas para a finalidade do trabalho, né? Que se destina, né? Responsabiliza-se pela limpeza, a guarda e a conservação do equipamento, né? Do EPI. Comunicar a organização quando extraviado, né? Se acontecer alguma coisa. E cumprir com as determinações da organização sobre o uso adequado. Aqui nós temos alguns tipos de
EPIs, né? Protetores auriculares. Inserção moldável, né? Esse possui uma atenuação de 60 decibéis, né? O pré-moldado, atenuação de 16 a 17 decibéis. E o abafador acoplável, né? Que é tipo concha. O seu nível de atenuação é de 17 a 27 decibéis. Então é isso. Muito obrigado.